Bom, olá a todos, vim aqui fazer um outro vídeo falando agora sobre um termo muito interessante que alguns vão achar interessante, outros não, né? Vamos falar um pouquinho sobre a ufologia na Bíblia Sagrada. Será que realmente a Bíblia fala sobre discos voadores? Né? Fazendo umas pesquisas aí, que com a ajuda de um amigo meu também, o doutor, professor ufólogo Eduardo Vigil Pignoni, ele me instruiu e me ensinou que dentro das escrituras sagradas Deus usa de atributos e de algumas naves, vamos dizer assim, alguns carros de guerra, como dizem os textos bíblicos, de que ele anda sobre essas naves. Então, analisando dentro de uma perspectiva judaica, dentro de termos hebraicos, vamos ver se realmente isso aí é a favor ou contra o que o texto está dizendo. Diz que os voadores na Bíblia Sagrada, termos hebraicos e gregos relacionados a naves aéreas nos manuscritos sagrados. Nós temos aqui, primeira palavra, ufan ou faltz, judaico, massorético, faltz, judaico, ofan, que é um substantivo masculino singular que pode dizer fuso, qualquer objeto que se mova, um fuso que rode. Está no livro de Ezequiel, capítulo 1, do versículo 15 ao 16, 19 ao 21. Pode ser uma roda, pode ser um funil ou um parafuso. Nós temos também a palavra ofan, substantivo com escrita defectiva. Defectiva porque não tem o vav aqui, ok? Veja que é a mesma palavra, tá? Mas aqui são 3 consoantes e aqui são 4. É defectiva porque ela não tem o vav aqui, ok? De uma raiz desusada que significa revolver, voltar, rotação, girar por si mesmo, tá? Nós temos um texto massorético chamado Lukur, ou Tzifer, ou Rives, do judaico arbe, substantivo masculino singular, que tem como definição um gafanhoto. Tá? Em Êxodo 10.4, Levítico 11.22 e Juízes 6.5, esse termo também pode ser usado para designar osga, saramantinga, seps, áspide ou centopeia. Tá? Esse termo designava também os gênios alados do espaço, que se encarregavam dos fenômenos celestes. Deve-se notar que essa palavra é traduzida por janelas do céu em Gênesis 7.11. Tá? Então, a maioria dos autores sagrados, ou alguns autores, certo? Dependendo de quem estava escrevendo, sempre transcrevia de acordo com o que ele via e entendia. Ok? Nós temos um outro texto aqui chamado Arubot, tá? Que ele é muito mal traduzido no Novo Testamento como gafanhoto. Tá? E isso é um gravíssimo erro de tradução, pois se tratava daqueles que encarregavam de mandar as chuvas. No Novo Testamento foi interpretado como gafanhoto, o que também não deixa de ser um outro erro de interpretação, pois no deserto não existe folhagem. Então, se não há folhagem, nos desertos como pode haver gafanhotos? Se gafanhoto se alimenta de folhagem e não existe folhagem no deserto, então de que ele se alimentava? Então, na verdade, não era gafanhotos, ok? Eram o que? Os aparelhos aéreos e seres celestes que aparecem nos textos sagrados com a terminação RB, aqui, tá? RV e RF. E esta mesma palavra está, nesse caso, traduzida como urubus, que levavam comida para o Elias, o profeta do Antigo Testamento, pois designava o que? O termo aparelho aéreo. O termo também pode ser traduzido como grade de janela ou janela de grade, chuva, chaminé, coisa redonda, orbitado, olhos, pode ser furo ocular, também pode ser usado como substantivo feminino, nave, barco, bote, batel, aparelho de navegação. Tá? Lembrando que nave aqui se fala da cúpula da igreja, tá? Que no caso seria ali o altar, ok? Nós temos uma outra palavra aqui também chamada barar, que é um substantivo masculino, que é um termo judaico, que pode ser descrito como coisa veloz ou um relâmpago. Está no Ezequiel capítulo 1, versículo 13. Tá? Essa palavra aqui, Gilgal, no texto massorético foi trazido como tisturli, no judaico galgal. Tá? É um substantivo masculino singular que tem como definição girador, manivela, que era usado nos poços para se buscar água subindo um balde. Pode ser um moinho de vento, aparelho acionado pelo vento, tortura ou sofrimento de um condenado que é passado pelo girador, roda, círculo, qualquer espécie de aparelho que gire com movimentos de rotação, girador ou circular, giro ou o giro em si mesmo.
Nome esse dado foi dado às rodas luminosas giradoras descrita pelo profeta Ezequiel. Okay? Então você vê aqui que o autor, ou o escritor, o copista, sempre usa de termos de alguma coisa para descrever aquilo que ele está vendo. Tá? Isso você pode encontrar isso no livro de Ezequiel, capítulo 10, versículo de número 13. Circularam a carta, zero, esfera, bola, todas elas se referem sempre a alguma coisa esférica, tá? Ou redonda. Esse mesmo termo tem sua definição no aramaico, correspondente a uma roda. E essa mesma palavra ocorre no escrito de Daniel, capítulo 7, verso 9, onde é descrito as rodas de fogo ardente no trono das chamas do fogo do ancião de dias. Supõe-se que o trono é visto como ligado a um carro de batalha. Os querubins acompanhados por rodas giradoras. Pode ser achado em Ezequiel capítulo 10, versículo 15 ao 20. Também pode estar associado às rodas desses tronos, que está em 1 Crônicas, capítulo 28, verso 18, e o Salmo 99, verso 1. Tá? A palavra uve é um termo massorético que significa um substantivo masculino singular que tem como definição nave, aparelho de navegação, nuvem, cubo de roda, eixo, centro ou polo. Tá ok? Já a palavra shor ou soror é um termo massorético e é também um termo judaico que significa saar. Ele é um substantivo masculino singular que tem como definição tempestade, roda-moinho, torvelinho, qualquer coisa que gira em si mesmo, furacão, sidarum ou uma espécie de barco. Tá ok? E essa mesma palavra sor ou soror é um termo massorético e judaico que também tem por definição a palavra saara. É um termo feminino que significa tufão. Você pode encontrar isso no livro de Isaías, capítulo 4, verso 6. Pode ser uma roda, um moinho de torvelinho, qualquer espécie de corpo que faça rotação em termos de si mesmo. Designação que a Bíblia dá a entender que era uma máquina aérea que era sustentada pela rotação de si mesmo, na qual o profeta Elias foi conduzido rumo a outros mundos. E esse acontecimento está descrito no livro de 2 Reis, capítulo 2, versículo 11, e nela também viajava o Deus dos Hebreus, tá? Que era o do tetagrama aqui. Não vou traduzir esse tetagrama porque eu já tenho um vídeo já falando sobre esse termo aí. Do qual de dentro da nave falava com o seu povo através de um sistema de som, tá? De um sistema de som vindo do seu trono. Essa mesma descrição pode ser conferida no livro de Jó, capítulo 38, verso 1. Essa é a mesma máquina aérea que teria levado Rômulo, que se dizia os romanos, foi assim conduzido por uma tempestade quando se achava no campo de Marte. Tem sua definição também com uma espécie de barco. Há uma observação assim, esse termo máquina aérea é descrito em várias passagens dos escritos antigos com diversos nomes. Tá? Então, na verdade, no Antigo Testamento ele não conhecia uma palavra máquina aérea. Então ele fazia definição de qualquer coisa que se girava em torno de si mesmo para descrever aquilo que eles estavam vendo. Ok? Uma outra palavra, amut, que é um substantivo masculino singular que tem como definição um arco, uma bola, uma roda. Tá vendo que tudo que você está vendo aqui nas descrições do hebraico sempre é algo redondo, circular, tá ok? Para descrever uma máquina aérea. Na verdade, essa palavra máquina aérea, nave ou carro, ela não existe, tá? Eles definiam isso através de um arco, de uma bola, de uma roda, um pau roliço, coisa radial, polo, pau roliço que usava para enrolar o pergaminho, escapo, talo que frutifica sem folhas, né, aquela parte do tronco. Designação essa que sempre se aplica ao termo de forma do aparelho aéreo do qual viajava, novamente aqui, o Deus de Israel, para proteger o seu povo durante a peregrinação do deserto. E também pode ter sua definição como uma coluna, veículo ou esfera, espírito, pode ser um ar, pode ser um vento. A forma como está no texto de Gênesis capítulo 1, verso 2, é um veículo aéreo ou coisa que percorre o ar, pois está associada ao verbo esvoaçar, adejar-se, correr de forma estabilizada. Tá? No termo grego está assim, em arquepoise roteos, tohuran kaitenges, redegei ges hauratos, kaiataskeaustos, kaioskotos epano, tesabusso caipneuma, teu epifereto epano tu datos. No princípio fez Deus o céu e a terra, mas a terra era escura e trevas de escuridão e negra,
cobriam sobre o abismo, e um espírito de um Deus era levado rapidamente ou velozmente de um lado para o outro sobre a água. Ok? Isso aqui é parte da Septuaginta. Arobe, substantivo masculino singular com escrita defectiva. Novamente, não tem aqui o vav, ok? Que tem como definição mosca de cachorro, varejeira, termo grego chamado kunamuia, aplicado como um inseto grande, um gafanhoto, ardência, brilho, raio, relâmpago, tufão, redemoinho, parelho aéreo que levou comida para o Batista, que os gregos interpretaram erradamente como gafanhoto. Mateus 3,4 está dizendo isso aí, tá ok? Lugar esse para onde Paulo, o apóstolo, foi levado após a conversão, de que no Novo Testamento aparece como Arábia, Gálatas, capítulo 1, verso 17 ao verso 2. Tá? E está em 1 Coríntios, capítulo 12, do verso 1 ao verso 4. Tá, ok? Nós temos aqui agora essa mesma palavra, arobe, agora ela é no plural, tá? Arbim, que quer dizer aparelho aéreo ou redemoinho. Tá? Está em 1 Reis, capítulo 17, verso 4 ao 6, e em Gênesis, capítulo 1, dos versículos 12 ao versículo 3. Pegando todos esses versículos, você vai ver exatamente o que está descrito lá. Tá? E esse aqui foi extraído de um Novo Testamento, Antigo Testamento que eu tenho aqui, volume 1, Pentateuco, tá? Que ele diz assim: primeiramente criou a santidade e o espaço e depois a terra. E a terra era caótica e opaca e escura perante o cosmos. E um veículo da santidade adejou perante a atmosfera. Ok? Para mais detalhes, eu tenho aqui duas obras excelentes: a Bíblia e os Discos Voadores, a missão dos astronautas extraterrestres, tá? Você procura isso aqui na internet que tem para vender. E o livro do meu professor, ufólogo, A Ufologia à Luz da Bíblia Sagrada. Ele também tem um blog na internet, só você procurar pelo nome dele, Eduardo Vigil Pignoni, que você vai ter boas referências sobre esses textos aí. Tá? Aqui uma breve bibliografia do qual eu tirei todos esses textos aqui, tá ok? Espero que vocês tenham um bom estudo. Isso não muda a nossa fé, ela continua sendo a mesma fé, no entanto, ela só acrescenta mais coisas para nos relacionar que nós não estamos sozinhos. Tá? Se você quiser mais detalhes sobre isso, procure aí na minha playlist, tá? O nascimento de Isaac, que na verdade foi feito em um laboratório. Ele não nasceu de um nascimento virginal e também não nasceu de uma forma normal, tá ok? Você vai ver sobre plantações, que Deus trouxe árvores de outros planetas, enfim. Nesse universo nós não estamos sozinhos, tá ok? Eu espero que vocês tenham gostado do estudo, e qualquer coisa então é só vocês colocar suas perguntas no comentário aí ou entrar em contato comigo. No demais, vou deixar a apostila na descrição desse vídeo aí para que vocês possam baixá-la e fazer os seus bons estudos, ok? Até a próxima então.